Olá, tudo bem? Nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 11. E vamos até o versículo 21. Nós vamos ler agora uma passagem do livro de Apocalipse em que João descreve a cidade santa. E ele apresenta para nós um lugar fabuloso. Ele dá para nós entendermos que é espetacular o reino de Deus. Então você vai ver que nas características que ele dá são pormenores, uma coisa fantástica. E lembra muito quando Deus passou para Moisés a construção do tabernáculo. Uma coisa bem estruturada, muito bem feita e organizada. E nós vamos ler essa passagem. Mas o principal dessa passagem está no versículo 22. Então nós vamos ler do 11 ao 21 e eu vou fechar com o versículo 22, que vocês vão entender que a cidade, tudo que está do versículo 11 ao 21, é um simbolismo da grandeza que é o reino de Deus. Mas no 22 diz o que realmente produz toda essa glória. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11, Apocalipse, capítulo 21, do versículo 11 ao versículo 21. E fecharemos com o versículo 22. Lemos. E tinha a glória de Deus, a cidade santa. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Ele está falando aqui da visão que ele teve da cidade santa, Nova Jerusalém. E tinha um grande alto muro com 12 portas. Aí começa. 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado poente, 3 portas do lado do oriente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nesses 12 apóstolos do Cordeiro aí você tira Judas, tá? Judas Iscariote. É um outro apóstolo que entrou. Então, quando você começa a ler, você começa a perceber que é uma visão simbólica. Ok? Os 12 apóstolos do Cordeiro aqui não tem Judas Iscariote. E aquele que falar era um outro apóstolo que entrou, que foi pedido a ajuda do Espírito Santo para que ele fosse selecionado. Tá no, se não me falha a memória, está no livro de Atos. Dá uma olhadinha no livro de Atos. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. Então era um quadrado. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estágios. E o seu comprimento, largura, em altura eram iguais. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e a medida com a cana de 12.000 estágios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ok? E mediu o seu muro, de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade toda
era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro. Toda a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então ela reluzia, era uma coisa maravilhosa. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Os fundamentos do muro. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônio, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sardo, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisóprase, o undécimo, jacinto e o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ele já tinha dito que a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E ele agora, no versículo 21, repete de novo. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, a cidade era um espetáculo, uma coisa fabulosa, assombrosa, tudo iluminada, tudo lindo demais. João aqui, ele está falando do reino de Deus. Ele está se referindo ao reino de Deus. Aí você pergunta, por que você está dizendo isso? Você vai ver agora no versículo 22. E nela não vi templo. João não viu. João aqui, gente, está em espírito, tá? Em espírito. Lembra que o anjo levou ele em espírito? Então, da onde ele estava, ele viu a cidade descendo e começou a ver esses detalhes. Então ele diz, os detalhes que ele está dizendo para mostrar a grandeza que era, a beleza. Agora no versículo 22, João coloca uma situação que tem a ver com todo o livro do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse tem a ver com o versículo 22 que você vai ouvir agora. Por isso é que eu digo que o cristão hoje, ele tem que começar a ler do capítulo 20 de Apocalipse para frente. Por quê? Porque já é um novo mundo. Já é um novo mundo. Nós temos que pensar num novo mundo, não mais nesse mundo, não nas coisas que passaram. Nós podemos pegar referências para falar com alguém, tudo, mas nós temos que viver com visão no novo mundo. E a partir do capítulo 20 de Apocalipse, é que você tem essa ideia, porque agora no capítulo 22, ele fala uma coisa que do capítulo 20 para trás, ele vinha falando. Mas agora ele diz o que realmente era aquilo. Você lembra que eu falei que no versículo 2 de Apocalipse ele fala que viu a cidade de Jerusalém, a cidade santa descendo do céu? Mas ali no versículo 2 ele não diz onde estava. Ele só vai dizer onde ele estava no versículo 10. Ele estava numa forma espiritual. Ele não estava na terra, num corpo físico. E agora, no versículo 22, ele diz que tudo que ele falou, tudo que ele vem falando, é para que nós entendamos agora que quem está adiante de tudo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está às portas. Ele diz no versículo 22, ó, e nela não vi templo, ou seja, não tem templo na cidade. Lembra, em Jerusalém tinha, não tinha? Mas por que nessa não tem? Isso é para você entender do que ele está falando, é a grandeza do reino de Deus. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ou seja, o templo, o próprio, a própria cidade é o Pai de Jesus Cristo. Porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, não é uma cidade, porque não tem cidade, por mais maravilhosa que ela seja, que possa conter o Deus Todo-Poderoso. Então, o que ele está vendo
é o reino de Deus, toda a organização celestial de Deus vindo em direção à terra. E ele, para nos dar ideia da grandeza que é, ele descreve essa cidade. Aí ele diz, e não, nela não vi templo. Por quê? Porque era o reino de Deus, era toda a organização celestial. Porque o templo é o Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus. Aí ele fecha. E o Cordeiro. O capítulo 23, ele diz: E a cidade não necessitava de sol nem de lua. O reino de Deus não necessita de sol nem de lua, ou seja, não existe o tempo como existe para nós. Não existe o tempo como existe para nós. Por isso que muita gente acha que está demorando, que Deus esqueceu. Não. É porque o tempo no mundo espiritual não existe. O tempo é para nós humanos. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua. Não tem noite, não tem dia. Continuando. Para que nela resplandeçam. Não tem. Porque a glória de Deus a tem iluminado. Deus, no capítulo, versículo 22 diz, porque o seu templo é o próprio Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus Todo-Poderoso é o reino, é toda a organização celestial. Ele domina tudo. Aí diz, para que nela resplandeçam o sol e a lua. Não tem sol e lua. Porque a glória de Deus a tem iluminado. E Jesus Cristo é a sua lâmpada. O que você entende disso? A glória de Deus o tem iluminado. E Jesus Cristo é a sua lâmpada. O que você entendeu disso? Quem é a glória de Deus? O próprio Filho dele. Então, Deus é a organização celestial. Deus é a organização celestial, todo-poderoso. Tudo pertence a Ele. Mas quem ilumina, quem dá brilho àquilo tudo, quem torna aquilo tudo maravilhoso, é o próprio Filho dele. É a sua glória. Jesus Cristo é a glória do Pai. Não tem templo, porque o seu templo é Deus. Tem outras versões que diz, não tem santuário. E olha que o livro de Apocalipse vem girando em cima de santuário, tabernáculo, não é isso? E aqui diz que não tem santuário, não tem templo. Porque o santuário e o templo é o próprio Deus. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua para que resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado. Quem é a glória de Deus? Jesus Cristo. Ele é a lâmpada que ilumina tudo. Por isso é que eu estou dizendo a você que o homem Jesus Cristo que habitou entre nós, hoje, o reino celestial, é surreal o que a pessoa é. É poderosíssimo. Mas para o nosso deleite, podemos dizer assim, podemos dizer, graças a Deus que essa pessoa esteve entre nós. Porque quando ele foi transferido novamente para o reino celestial, foi arrebatado para perto do Pai dele, ele levou com ele a parte humana que ele absorveu aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que temos um advogado diante do Deus Todo-Poderoso, que é sumo sacerdote. Por isso que Jesus Cristo falou, tudo que pedirem ao meu Pai, peça em meu nome. Peça em meu nome, que antes de você pedir já está sendo atendido. Mas peça com fé e nada duvidando. Ó, ele é a glória de Deus. Ele é a luz do reino de Deus. Ele é tudo para o Pai dele. E o Pai dele é tudo para ele. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.